Mano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 e ao estudo dos verbos. Bem, na aula passada eu disse a vocês que os verbos são compostos, de um radical e de desinências, beleza? Bem, hoje eu vou pedir que vocês abram aqui a apostila de vocês na página 4, tá? Aqui é uma explicação sobre as formas nominais, tá? Os verbos eles estão nas formas nominais, que são 3, quando eles não estão conjugados, tá? Então nós temos 3 formas nominais: infinitivo, então são os verbos terminados em R, comer, dançar, partir, tá? Gerúndio são os verbos terminados em NDO, então comendo, rezando, partindo, e os verbos terminados em DO, no particípio, tá? Que são verbos que se aproximam muito de adjetivos e que cumprem funções adjetivais em alguns textos, tá? Funções de adjetivos, tá? Então, por exemplo, partido, comido, amado, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer assim: fulano é muito amado, tá? Amado aí nesse caso é um adjetivo, tá? O bolo está partido. Partido é um adjetivo nesse caso. Então percebam que os verbos nas formas nominais, e por isso que eles têm esse nome, forma nominal, ou seja, forma de nome. Quando eu tenho um verbo na forma de nome, ele pode assumir funções que os nomes, quem são os nomes? Adjetivos e substantivos, tá? Assumem também, tá? Então verbos nas formas nominais atuam às vezes como adjetivo, como substantivo, tá? Ou seja, eles assumem essa forma nominal, essa forma de nome, essa forma de substantivo, de adjetivo. Compreenderam? Bem, por que eu estou falando isso tudo? Primeiro porque já era um conteúdo, que deveria ser passado para vocês. E segundo porque nós vamos começar a pensar hoje nas desinências. Na aula passada eu explorei com vocês essa ideia de radical, inclusive isso ficou como atividade devolutiva para vocês. E hoje nós vamos então estudar um pouquinho das desinências, ok? Bem, nas formas nominais, vamos pensar aqui, por exemplo, no infinitivo, desculpa. Então vamos pensar num verbo como perguntar, ele aparece aqui na página 2 para vocês. A gente tem pergunte, percebam aqui na página 2, na primeira coluna, pergunte, que é o radical, é a parte principal do verbo, que contém a sua informação, o seu significado. E a gente tem o a, que é o que? O a, gente, ele indica que o verbo é de primeira conjugação, é uma vogal temática, tá bom? A vogal temática, ela indica nos verbos a conjugação a que esses verbos pertencem. Então, verbos de primeira conjugação, eles têm a vogal temática A, verbos de segunda conjugação têm a vogal temática e verbos de terceira conjugação têm a vogal temática I. Então, por exemplo, amar, qual é o radical de amar, tá? Aí a gente tem o A, que é a vogal temática, indica que o verbo está na primeira conjugação. No caso de perguntar, a mesma coisa, a gente tem pergunte, que é o radical, o A indica que o verbo é de primeira conjugação. Então todos os verbos de primeira conjugação vão terminar no infinitivo em AR, tá? Então amar, cantar, brincar, dançar, são todos verbos de primeira conjugação, porque apresenta essa vogal temática A. E os verbos de segunda conjugação? Comer, por exemplo, vender, tá? São verbos que vão terminar em ER, no infinitivo, ok? E os verbos de terceira conjugação vão terminar em IR, tá? No infinitivo. Então, por exemplo, é o caso de partir, dormir, tá? Por quê? Terminam em IR, então a vogal temática é I. Então vamos voltar aqui para o exemplo da apostila, perguntar. Pergunte, radical, a vogal temática indica que o verbo é de primeira conjugação e o R é o que? Uma desinência de infinitivo. Esse R indica que o verbo está no infinitivo, ok? Isso quando o verbo não está conjugado. E quando o verbo está conjugado, aí ele vai assumir as desinências que indicam tempo e as desinências que indicam tempo e modo, e as desinências que indicam número e pessoa, beleza? Vamos observar aqui, na página 2, a diferença entre modos verbais e tempos verbais. Isso é muito importante, tá? Os modos verbais, gente, eles indicam
um aspecto ali em relação ao verbo, tá? Então eles indicam maneiras, tá? De como o falante se posiciona em relação a essas ações que estão sendo expressas ali pelos verbos. Então, por exemplo, o modo indicativo indica certeza, o modo subjuntivo indica dúvida, incerteza, uma projeção, e o modo imperativo indica ordem, ok? Então, por exemplo, veja os exemplos aqui da página 2. A gente tem aqui, ó, discursa muito bem. Então, se eu disser assim, Mariana discursa muito bem, eu uso o verbo no modo indicativo para exprimir o quê? Certeza. Eu estou convicta do que eu estou falando. É uma realidade, ela discursa muito bem. Agora, se eu disser assim, talvez eu discurse bem amanhã. Eu tenho uma certeza aqui nesse caso? Não. Eu tenho o quê? Uma vontade. Quando a gente felicita alguém, por exemplo, no seu aniversário, a gente diz assim, olha, eu desejo que você seja muito feliz, que você tenha muitos anos de vida. Esses verbos, ou seja, tenha, são verbos que estão no subjuntivo. Por quê? Embora seja o nosso desejo, eu desejar que a pessoa seja muito feliz não quer dizer que ela de fato será muito feliz, entende? Então o que a gente tem aqui é um desejo, uma incerteza, não é um fato consumado, ok? É diferente, ó. Mariana é muito feliz? Certeza, modo indicativo. Eu desejo que Mariana seja muito feliz? Mariana pode ser feliz, pode não ser feliz. Não é uma certeza, não é um fato consumado. Então o verbo está no imperativo, tá? No subjuntivo, desculpa. E no imperativo nós temos a indicação de uma ordem. Vejam o exemplo aqui da página 2. Discurse com ele. Eu estou dando uma ordem, uma recomendação. Então, se eu digo assim, seja feliz, isso é o quê? Uma ordem, uma recomendação. Então, o verbo está no imperativo. Perceberam a diferença? Ele é feliz, indicativo, certeza. Desejo que ele seja feliz, seja. É um desejo, é algo incerto, tá? Então, subjuntivo. E seja feliz é imperativo. Eu estou indicando uma ordem, tá? Isso é o modo verbal. E o tempo verbal, gente? O tempo verbal indica em que momento, tá, a ação se desenrola. Então, o momento de referência é sempre o momento da fala, o momento de enunciação, tá? E aí, se uma ação ocorre anteriormente ao momento da fala, essa ação está no passado, no pretérito. Se essa ação ocorre simultaneamente ao momento da fala, essa ação está no presente. E se ela ocorrerá no momento posterior ao momento da fala, ela está no futuro. Então, eu passei de ano, passei, está no pretérito, por quê? Porque é algo anterior ao momento da fala, tá? Agora, se eu digo assim, eu passarei de ano, sei lá, este ano eu serei um bom aluno, né? Um exemplo melhor, este ano eu serei um bom aluno. Então, é uma ação futura, tá? Uma ação posterior ao momento da fala, por isso eu uso o futuro, tá? Se eu digo assim, todos os dias eu estudo. Todos os dias eu estudo é algo que é simultâneo ao momento da fala, por isso que eu uso o tempo presente, ok? Então, perceberam essa diferença entre eu estudei, é uma ação anterior ao momento da minha fala, eu estudei no fim de semana, eu estudei, hoje eu não estou estudando, amanhã eu não vou estudar. Agora, se eu digo assim, eu estudo todos os dias, eu não estou estudando nesse momento, mas todos os dias eu estudo. Então é algo simultâneo, é algo que é uma realidade no momento da minha fala. Se eu digo assim, eu estudarei muito no fim de semana, é algo que vai acontecer numa etapa posterior ao momento da fala. Então é isso que vai distinguir a escolha do tempo verbal. Se eu utilizo o tempo no passado, no presente ou no futuro, ok? E tudo isso vai ser expresso também pelas desinências. O verbo vai assumindo formas diferentes para expressar o presente, o passado, o futuro, ok? Então a gente tem desinências aí específicas de modo e de tempo e de número e de pessoa, ok? Como atividade devolutiva de número 2, atividade devolutiva de hoje, eu vou pedir que vocês, número 1, façam um resumo sobre os verbos. O que é um verbo? Como é que eu olho para uma palavra e classifico essa palavra como verbo, tá?
Então, o que os verbos indicam, o que eles exprimem, qual é a estrutura dos verbos, tá? Essa é a primeira tarefa da AD2. E a segunda tarefa da AD2, eu quero que vocês diferenciem tempo verbal de modo verbal e me deem exemplos, obviamente, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!